pouco tempo depois, eu comecei a me apaixonar por aquilo que meu pai fazia. Porque eu comecei a entender as crianças que vinham comprar o lápis, a borracha, o doce, o pai que vinha comprar o feijão, o arroz, o café, na bodega do meu pai. E minha mãe me ensinou uma coisa, e junto com meu pai, falou, um bodegueiro nunca fica parado, não fica de braço cruzado, não fica na porta, sempre tem o que fazer. E você precisa entender que enquanto o cliente não está aqui, o freguês, eles diziam, você tem que arrumar a mercadoria, limpar o chão, deixar organizado, porque nós precisamos dar o melhor de nós para quem vem trazer, dizia o meu pai. O suor, naquela época se desmatava muito, né? O suor da desmata, da capina, aqui dentro, do pedreiro, do carpinteiro que está fazendo a casa, ele vem trazer e gastar aqui na nossa bodega. E quando ele entrar na porta, você tem que atendê-lo direito. Você tem que, naquela época usava-se um termo, despachar o cliente. Despachar queria dizer atender com carinho, fazer as coisas que tinham que ser feitas. E eu fui aprendendo essas técnicas a partir do meu pai e da minha mãe e fui começando a desenvolver um sentimento de empatia. Eu acho que isso é natural das coisas. Para encurtar essa história toda, eu aos 15 anos de idade, comecei a meio que tomar conta da bodega. Meus pais iam viajar para São Paulo comprar mercadorias, eu ficava. Aí com 15 anos eu me apeguei definitivamente, claro, fui coordenando as coisas do meu pai. E chegou um ponto que o velho se aposentou e começou com a idade, cansado, reclamar das coisas. Pô. E aí ele já não tinha mais tanta paciência também com o próprio cliente. Eu vi que era chegada a hora de dizer para o meu pai que se surgisse um negócio, ele tinha que vender a existência dele. Porque acabou por cansaço, né? Em 82 eu fui morar em Porto Alegre também. Retornei e fiquei por 2 anos. Uma cidade maravilhosa, que me deu outro tipo de conhecer, de bagagem, centro político, efervescência cultural, visão de mundo que se ampliou, entendimento de que era efetivamente o direito, as leis, porque eu fui trabalhar no escritório do meu irmão. Fui com a intenção de ser engenheiro civil, cursei na Unicinos, engenharia civil, por um primeiro período, e foi bem naquele movimento da redemocratização. Eu vi muito jovem apanhar, ser preso. Eu vi muitas senhoras de idade fazerem enfrentamentos. Eu vi um comício na Avenida Borges de Medeiros, em frente à prefeitura de Porto Alegre, com milhões de pessoas, pedindo uma coisa fundamental e importante, que era a liberdade, a democracia, o movimento das diretas já. Aquilo foi muito bom, foi interessante para a minha vida, para entender o que era definitivamente essa expressão democracia. Mas eu, dentro do meu coração, tinha uma inquietação. Eu chorei quando saí de Carazinho para vir para cá quando criança. E depois, por uma questão de querer buscar conhecimento fora, não tinha as universidades aqui, fui a Porto Alegre para tentar estudar, porque lá tinha meus irmãos, tinha onde ficar, tinha uma relação boa.
mas a minha inquietação era no sentido, eu tenho que voltar para Toledo. Eu amo aquela cidade, eu vou para lá, e eu vou para lá e eu vou me fincar nesse negócio que o meu pai me ensinou, comércio. Voltei em 84. 84, meados, início de 84, fevereiro, passou um pouco tempo, o velho vendeu a bodega. E aí eu fiquei na mão. Falei, puxa vida, vim aqui para tocar essa encrenca aí, agora eu tô sem. Aí fui trabalhar de securitário junto com meu cunhado, 6 meses, mas eu nunca perdi a vontade de ter o meu negócio, meus sonhos. Porque o que levou também essa consistência de sonhos? Levou uma conexão importante que a minha mãe, principalmente, tinha, de carinho comigo. Ela fundamentou a minha infância no trabalho, mas também no apego ao servir. Voltar um pouquinho na história, em 73, 74 vieram os Freis Capuchinhos para o Jardim Porto Alegre. Eu já tinha quase 10 anos, exatamente aquele instante que a gente começou a ter um pouco mais de clareza da vida. E quando eu não tinha alguma coisa para fazer lá no comércio dela, minha mãe mandava lá no seminário, vai ajudar os padres a capinar, fazer canteiro, que eles estão precisando. E tinha lá o Frei Irineu, o Frei Alceu, o Frei Edmundo, depois Frei Gaspar, que começaram a ensinar aquela gurizadinha ali por perto, os jovens, de que a vida tinha valores fundamentais, do acreditar, da fé. Mas eles mostravam para a gente que as coisas materiais eram sim importantes, mas que a essência da vida estava no olhar da outra pessoa de servir. Essas coisas foram mexendo com a gente. Então isso ficou gravado no meu coração. Eu me lembro que tinha uma família, tinha o Ézio, o Euclides e o Eunides. Esse Eunides era bom de bola, esse cara jogava uma bola. Eu sempre fui um pé duro, nunca fui bom de bola, tanto que na minha juventude já não joguei mais bola, mas adoro futebol, adoro esporte. E o Euclides era grandão, ele era um cara espetacular, mas ele era grandão. E aí ele falou, Beto, não, eles me chamavam de Luizinho. Ô Luizinho, vamos fazer uma coisa? Vamos começar a ir na igreja todo dia? Vamos, eu sou parceiro. E a gente foi durante muito tempo, mais de ano, todos os dias à missa. Cara, aquilo para mim foi uma coisa tão maravilhosa, marcou. Enfim, a vida foi passando, eu retomo a história dessa decisão de ser efetivamente do comércio. Um belo dia, então o pai vendeu esse comércio e ficou parado aquele barracão 6 meses fechado. E ele tinha um recursozinho na poupança. Falei, pai, o senhor não quer me dar um valorzinho aí para eu começar meu negócio? E aí eu procuro um outro sócio. A gente vai. Já estava na fase da juventude, 18, 19 anos. Daí eu convenci meu pai a me dar 25 conto. E aí que um amigo de infância também, da família Rota, o Benir Rota. Ele trabalhando no Bradesco, e abrimos a nossa bodega. Em 9 de setembro de 1985.